Você quer ler pro seu filho todas as noites, mas não aguenta mais as histórias que tem em casa? Ou hoje tu chegou cansada e não tá a fim de ler? Fica nesse vídeo que eu tenho dicas que vão te ajudar. Oiê, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra, um canal onde eu falo para pais e educadores sobre literatura infantil. Se você se interessa por esse tipo de assunto, já te inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sabendo sempre que eu postar algum conteúdo novo aqui. Voltando ao assunto. Você lê para o seu filho todas as noites antes de dormir? Então, com certeza você está acostumada a repetir as histórias, né? E isso enche o saco às vezes, principalmente quando as crianças cismam assim com uma história e querem sempre o mesmo livro, que é super normal das crianças fazerem isso, mas a gente como adulto cansa, certo? Ou sei lá, tu teve um dia super cheio no trabalho, tá cansada, tá com dor de cabeça, não quer deixar de contar a história pro teu filho porque isso faz parte da rotina dele, mas não tá afim de ficar lendo um livro, de ter toda aquela exploração que sempre acontece. Tu quer ficar quietinha, assim, já ir descansando. Ou sei lá, se tu tem algum outro motivo que às vezes te desanima, te deixa com menos vontade de pegar um livro para ler para as crianças antes de dormir, me conta aí nos comentários para eu conseguir entender um pouco melhor como isso funciona, tá? Quando eu era criança, minha mãe contava histórias para mim todas as noites. Ou quase todas as noites. Às vezes, quando ela não queria ir pro meu quarto e ler a história, ou no quarto do meu irmão, enfim, ela tinha duas outras opções. Uma, às vezes ela colocava umas fitas cassetes com historinhas pra gente ouvir. Anos 90. Era a Galinha Vermelha e os Três Porquinhos. Eu lembro que era uma história atrás da outra e às vezes a gente super pedia, tá, mas deixa a gente ouvir as duas. Foram 5 minutos a história, né? Mas enfim, foram coisas que marcaram a minha infância e sempre que eu lembro dessas histórias, vem na minha cabeça aquele áudio que eu ouvia quando era criança. Era uma vez, há muito tempo, uma galinha ruiva que morava numa linda casinha com seus 3 filhos. Hoje em dia é muito mais comum a gente colocar vídeos, né? Colocar histórias. Tem muita historinha no YouTube mesmo, gente lendo história para as crianças. Eu sinceramente não acho essa a melhor opção. Ainda entre audiobooks e vídeos, eu prefiro o áudio, fico com o áudio, porque acho que nem pra gente como adulto é legal ficar vendo tanta coisa na tela antes de dormir, né? Isso nos deixa muito acordadas. Imagina pras crianças. Quero ver a pequena menina do fundo do mar! Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Só tava mesmo querendo compartilhar o que acontecia comigo, que é uma opção, não é das melhores opções, porque dessa forma tu está terceirizando esse momento, né? Mas é uma opção para quando a gente precisa. Outra coisa que a minha mãe fazia e que com certeza é um dos marcos, assim, uma das maiores memórias de infância que eu tenho com ela, é quando ela contava histórias, quando ela não usava livro nenhum, ela contava as histórias da cabeça dela. E não era só o gato chinês que entrou por uma porta e saiu pela outra. Era quando ela contava outras histórias. E tinha duas em especial que eu lembro até hoje, que eram as que ela sempre repetia. E uma dessas histórias era de um episódio da Luluzinha que a minha mãe assistia quando era criança. Apesar de ainda passar na TV, não era um dos desenhos que eu tinha mais afinidade. Mas desde que eu me dei conta de que a personagem da história que a minha mãe contava era a Luluzinha, sempre que eu via passando eu queria assistir e chamava minha mãe. Mãe, tá passando o teu desenho! E aí ela tava, sei lá, fazendo almoço e eu fazia ela vir assistir desenho comigo. Fofo, né? Um pouco inconveniente também, mas fofo, né? Ele é tão fofo, tenho que apertar! Agora então uma terceira dica, que não era uma coisa presente na minha infância, mas que uma vez eu vi uma amiga minha fazendo com o filho dela e eu achei muito genial. No fim do dia, essa mãe contava para o filho as aventuras de um super menino. E as aventuras desse super menino eram as aventuras que o filho dela tinha vivido durante o dia. E eu achei isso super legal. Primeiro, porque nunca vai se esgotar, né? Cada dia tu vai viver alguma coisa, então ali tu sempre vai ter novidades para contar na história. Segundo, é uma baita oportunidade para trabalhar a memória, para trabalhar a linha de raciocínio, a linha cronológica assim, do dia. E ainda é uma
oportunidade para rever coisas que aconteceram no dia. Por exemplo, se teve algum problema na escola, ou se teve algo que foi realmente super legal na escola. É o momento da gente valorizar aquilo e fazer com que essas memórias sejam revividas e fiquem gravadas no coração da criança. Então, se você quer que a leitura faça parte da rotina do teu filho, mas como eu falei no início do vídeo, tem aqueles dias que tu não tá tão disposta, não tá tão animada para fazer isso, solta a tua imaginação, aproveita, inventa histórias, lembra das histórias que tu ouvia quando tu era criança, dos teus desenhos favoritos. Ou então aproveita essa baita ideia de seguir contando a história do dia do teu filho e as aventuras que vocês viveram em família. Enfim, solta a tua imaginação. É só tu e o teu filho. Aproveita, seja uma escritora. E tem mais uma coisa muito importante. Você não precisa sempre ler livros. Ler livros, mostrar, dar o acesso a uma literatura de qualidade é extremamente importante. Com certeza concordamos com isso. Mas mais importante do que isso são os laços que tu cria com teu filho. É esse laço emocional que vocês criam, é esse tempo junto que vocês passam. E é com isso que você tem que se preocupar. Gostou desse vídeo? Então deixa teu like para eu saber se o conteúdo que eu tenho trazido aqui no Conta Outra está sendo interessante e relevante para ti. Por hoje é isso. Te convido também a dar uma olhada nas playlists do canal e seguir assistindo os outros vídeos como esse que está aparecendo aqui do lado, tá? Compartilha esse vídeo com os teus amigos, com as pessoas que tu sabe que vão se interessar por esse assunto. E nos vemos na próxima semana. Tchau!